Boa tarde. Hoje, 4 de maio de 2026, reiniciamos a leitura do Evangelho segundo Lucas, na 10ª conferência e último capítulo do livro. Gostaria só de lembrar a todos para se inscrever no canal e dar o like para ampliar o alcance do nosso vídeo. Então vamos lá, página 176, 10ª conferência. Hoje deveremos ocupar-nos em conduzir os diversos conhecimentos que adquirimos nos últimos dias ao ápice do todo, como nos fica evidente com o auxílio do Evangelho de Lucas, partindo da pesquisa espiritual, ao ápice que denominamos o mistério do Gólgota. Ontem, tentamos descrever de maneira incisiva o que realmente sucedeu naquele momento da evolução humana no qual o Cristo, por 3 anos, caminhou pela Terra. E nas palestras precedentes, tentamos caracterizar como esse acontecimento pôde sobrevir por intermédio da confluência daquelas correntes espirituais que observamos. Precisamente, o autor do Evangelho de Lucas nos caracteriza, de maneira maravilhosa, toda a missão do Cristo Jesus na Terra, bastando-nos ser-nos possível ver aquilo que ele relata à luz daqueles conhecimentos extraídos da crônica do Akasha. Ora, alguém poderia perguntar por que razão, já que a corrente espiritual budista se entrelaça tão organicamente com o ensinamento cristão. Não aparecem nesse ensinamento cristão alusões às grandes leis do karma, aquele ressarcimento que acontece no decorrer das encarnações do homem. Contudo, seria um mal-entendido se alguém quisesse acreditar que aquilo que devemos conhecer através da lei do karma não se encontra também nas revelações do Evangelho de Lucas. Consta ali, basta termos bem claro, se desejamos compreender ao certo tal fato, que as necessidades das almas humanas são diversas, em diferentes épocas, e que os grandes missionários da evolução universal nem sempre têm incumbência de trazer aos seres humanos a verdade absoluta de forma abstrata. Pois nem a poderíamos compreender os homens em seus diferentes graus de maturidade. Os grandes missionários precisam falar aos homens de maneira tal que estes recebam um certo número, certo, numa determinada época. Naquilo que a humanidade recebeu por meio da intervenção do grande Buda, está contida toda aquela sabedoria que, em conjunto com o ensinamento da compaixão e do amor, como também com a explanação dessa doutrina através da senda das 8 sabedorias, pode conduzir a um entendimento sábio da doutrina do karma. Está escrito: não procureis na alma humana tudo quanto conduz ao ensinamento a respeito do karma e a respeito da reencarnação, se partindo daquele entendimento, não chegardes a esse ensinamento. Vocês viram que eu mandei para vocês, pelo WhatsApp, a senda das 8 bem-aventuranças, né? Bem-aventuranças não, sabedorias. Vocês receberam aí no WhatsApp, né? Recebemos. Um pequeno resumo, é uma coisa bem simples, mas que tem bastante coisa na internet, se vocês quiserem se aprofundar. O único problema é que quando você começa a ler, aí começa já a visão budista. A gente sai muito assim do que a gente está lendo aqui, não é? A visão budista, a prática budista é um pouco diferente, né? Quando a gente faz essa correlação, principalmente a correlação que é feita desses ensinamentos, é feita com aqueles exercícios colaterais que o Steiner fez baseado na senda das 8 sabedorias. Então, uma hora dessa, nós vamos tocar melhor nesse... Eu estou procurando aqui o meu WhatsApp para dar um exemplo, né? Então, talvez eu possa te ajudar um pouquinho também. Então, fala aí, a primeira, lê aí a primeira, por favor. Não, eu não estou com elas abertas aqui, mas o que eu ia dizer, ele falou aqui agora há pouco.
Ele Por falou exemplo, agora há pouco, né? Não, leia então, a leia. primeira sabedoria é a visão correta. E aqui está escrito compreender as 4 nobres virtudes. Aí a gente teria que ir lá. Quando a gente vê a visão correta, o Steiner faz aquele primeiro exercício logo dos exercícios A descrição colaterais, dos objetos, né? que é você olhar profundamente para o objeto, né? Então, durante uma semana, você nomeia. Esse objeto é azul, esse objeto é oblongo. Você começa fazendo a descrição do corpo físico do objeto, e depois você entra, aprofunda, né, nas qualidades, você vai nomeando. Aqui deles é diferente. Eles levam já para a prática da vida, para o não julgamento, para uma coisa já muito mais, uma ética moral. E o Steiner faz no meu ver, a Célia, que é praticante, não é, Célia? Já entrou e já caiu na roda. Praticante do Que é budismo? praticante não, ela não é praticante do budismo, não. A Célia é existe um grupo que estuda. Quer explicar, Célia, por favor, seu grupo de... Na verdade, eu até tinha saído, voltei agora para praticar. Ótimo. É um grupo e eles mandam mensagem todo dia dos exercícios colaterais ou complementares. E ele foi formado, acho que já está na 11ª edição, e foi formado, parece que na pandemia. Eu participei acho que do 6º, do 7º, do 8º, e dei uma parada para tentar fazer sozinha, mas vou contar para vocês que é muito difícil. Aí eu voltei agora para participar de novo. Ótimo. Aí, como é que você pode dar para eles, que é para quem se interessar, você botar o link aí para quem quiser entrar? Eu posso pôr no grupo, mas eu não sei se o grupo está fechado, porque são 168 dias, aí quando termina os 28 dias cada exercício, aí terminando, eles começam um novo grupo, novamente. Então, eu não sei se você deixa aí, quem quiser vai tentando entrar, ou como é que é, ou você avisa quando for abrir um novo. Sim, eu acho que até avisaram, acho que foi... Foi a Glória, foi a Ana que colocou o link lá deles, e aí eu entrei novamente. Então, essa é a principal, voltando agora para as 8 sabedorias, eu acho que assim, a prática do budismo é muito diferente da prática antroposófica. Nós nos baseamos no pensar, sentir, querer, e baseamos também nos corpos. E nós já analisamos aqui, porque uma vez nós já fizemos esses exercícios aqui com o grupo, mas no fim não é a mesma coisa, eu acho, que fazer com o grupo que faz só isso, né? Que a gente tinha que interromper a leitura e fazer, não dá muito certo. Até que deu bem certo. Mas nós observamos que são exercícios para o pensar, para o sentir, para o querer, e também para os corpos, né? Tem o exercício para o corpo astral, tem o exercício para o corpo etérico, tem o exercício para o corpo físico. Então, é bem diferente de estudar uma coisa abstrata e moral, que eu vi que no budismo, eu li mais aqui sobre a senda das sabedorias, então eu coloquei só para a gente fechar assim, com informações, ter conhecimento, já que ele fala 23 vezes aqui na senda das sabedorias, a gente tem que ver o que não é? Então, o que eu queria trazer, Mari, se me permite, é justamente isso, sabe? É uma grande diferença, você está trazendo um aspecto, mas tem outro aspecto. O que acontece com o budismo, que o Steiner relaciona a um Evangelho de Lucas, né? O Evangelho de Lucas é um budismo renovado. Acontece que quando o Evangelho de Lucas foi escrito, já havia se passado pelo menos 600, 700 anos do advento do Buda.
que é aquela coisa da compaixão, de não sofrer, de buscar essa cura para o sofrimento, as dores do mundo e tal, mas não tinha se passado o advento do Cristo ainda, que justamente está relacionado com o contrário. Com o abraçar o sofrimento, com a paixão. Então, toda essa coisa que é exatamente o oposto daquilo lá, é como se eles tivessem, muitos budistas mantêm aquilo até hoje, sabe? Sei. Da busca de não sofrer, da busca de não sei o quê. E a visão agora, né, desde a passagem do Cristo, nesse sentido da antroposofia também já é outra, porque se você abraça, porque se você vai só pela dor, você joga essa culpa dessa dor para os outros. Mas se você abraça essa culpa como sua, pelo seu karma que você criou, você aceita, a coisa é muito diferente. Aceita. Isso é você crístico. Aceita, isso é crístico e isso Mudou é kármico. tudo. Você não sabe por que você está sofrendo. Você não sabe por que você tem que passar aquilo. Mas aquilo se apresenta, é feito uma onda, você tem que mergulhar na onda. Ó, eu quero só recomendar para vocês, assim, sem querer, né, sem segundas intenções, mas tem um livrinho na comunidade de cristãos que se chama A Paixão, de um tal de Friedrich Nietzsche. Aqui ele fala exatamente isso, ele faz um contraponto entre o Buda e o Cristo. O Buda é muito importante, mas a gente precisa ver também que depois do Buda chegou o Cristo e a coisa mudou da água para o vinho, né? Com aquele milagre lá. Evoluiu. Esse capítulo é sobre isso, que a gente está falando numa linguagem mais simples, mas isso que ele vai falar. Na época do Buda, era próprio aquele, a humanidade estava pronta para aquilo, precisava passar. Na época do Cristo, era outra coisa, a mais, soma. Não é tira um e põe o outro, não, é tudo junto. E aí, depois, eu gostei muito aqui, que, em seguida, ele vai dar como contraponto, olha só que interessante, das 8 sabedorias, ele dá as bem-aventuranças, que está no Evangelho de Lucas. E as bem-aventuranças falam disso, não é? Bem-aventurados os famintos, pois vossa fome será mitigada. Que você tem que passar pela fome, é uma experiência, não é uma dor. É uma dor, por exemplo, a fome é no corpo físico. Você tem que passar, se você for humilhado, é uma dor no corpo astral. Então, cada dor ela é específica. E você tem que confiar no seu karma e no seu destino, que você está passando pela dor certa, gente. E que você está passando por aquilo para o necessário desenvolvimento, e você está passando por aquilo porque é seu aquilo, não é de ninguém. É seu, exato. E você só vai se desenvolver se você passar por aquilo. Aceitar, aí é o pedaço do budismo, aceita, mas não evita, passa. Você passa por aquilo em consciência, com aceitação. E passa pelo aquilo, porque aquilo é uma coisa que é através daquilo que você vai crescer. Então, as bem-aventuranças, que são essas, bem-aventurados vós que chorais, pois sereis consolados. Aqui está escrito sorrireis, mas na Bíblia está escrito sereis consolados. Depois eu vou botar as bem-aventuranças aqui também. É uma outra forma de passar pelas coisas, que é a sugestão cristã, quer dizer, né? Que Lucas coloca. Então, vamos continuar. Peraí, Mary, fala aqui. Primeiro, oi, né? Eu chego assim no último capítulo e ainda quer falar. Não, eu acho que essa é a Eliane. Mas é o seguinte, assim, esse último capítulo que eu tive a oportunidade de ver, ficou uma coisa na minha cabeça e eu, lógico, vou levar para minha noite, né? Vou refletir sobre isso, né? Que foi vocês terem comentado que o budismo é mais na teoria e o cristianismo mais para o lado da prática, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? O que eu trago dentro de mim, né? Dessa referência búdica, né? Até por conta da família, e a cristã. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, não, acho que é importante eu colocar um pouco, tá? E o que eu vejo, sabe? Então, o que eu sinto dentro de mim é que o budismo, ele me traz um pouco da questão do silenciar, né? Do silenciar, do vazio,
né? Eu não vejo a questão do sofrimento, porque quando eu fui ver o budismo, ele tem muitas ramificações. Eu não sei, a Célia está aí, é muito, gente. A hora que eu fui ver que um primo meu, que ele trabalha nesses lugares assim que tem, né? Acho que ele é até padre lá. Ele falou, nossa, isso aqui, ó, né? Então é muita coisa. Eu falei, bom, mas o que eu tirei disso, né? Eu acho que é essa oportunidade de entrar no vazio, essa oportunidade de entrar no silêncio, essa oportunidade de estar comigo mesmo, sabe? Eu acho que é disso que realmente eu tirei. É uma ação, mas é uma não ação. É uma ação silenciosa, entende? Enquanto que Cristo, ele vai mesmo, ele enfrenta, ele questiona, então ele traz tudo isso também dentro de mim. Então, é só para colocar um pouquinho, que eu acho que não é bem a teoria, no meu modo de enxergar, é uma prática diferente. É uma prática que talvez não seja essa, né? Acredito no karma, né? Mas é uma forma diferente de lidar com a vida. Não é uma forma de não enfrentar, de não atravessar, de transformar. É também, mas de um modo diferente. E talvez seja isso que eu trago dentro de mim. Só isso. Então, eu agradeço essa sua colocação, foi ótimo. Mas o que você vai ler aqui depois não é do jeito moderno que nós estamos falando, isso ou aquilo. Tá. No seu caso, você tem os dois, e da Célia também. O que ele vai falar aqui é que, naquela época da humanidade, a humanidade só podia ir até aí, fazer o silêncio, parar de brigar com o mundo. Talvez aquela época da humanidade, a humanidade estivesse ainda brigando todo mundo com o mundo muito. A natureza ainda era inóspita, os povos ainda eram selvagens, então ainda tinha essa coisa muito corpo astral, muito solto. Por que, como ele disse no capítulo anterior, por que os hebreus fizeram os 10 mandamentos? Que é outro jeito de fazer a mesma coisa, botar uma ordem no corpo astral. Não pode matar, não pode fazer isso, não pode desejar a mulher do próximo, entendeu? É a época da humanidade, entendeu? Ninguém tinha celular, ninguém tinha geladeira, ninguém tinha televisão. Era uma época assim, você ia para casa dormir, porque senão o bicho te pegava. Era assim, guerras, de tribos. Então, era a época, eu acho, que uma consciência de si e do apaziguamento interno. Eu acho que nós lemos isso aqui, não é? Que o Steiner diz isso, é voltar para dentro. Quer dizer, o homem parar de ficar... Quer dizer, o mundo ao teu redor, mas não é só você indo para cima dos outros que você vai... Ou então fazer o que os pais de Buda fizeram, né? Botaram ele completamente separado do mundo, né? Para não sofrer. Ele disse, não é assim, a gente faz de outro jeito. Ninguém fica, não é para trancar as crianças para não sofrer. É a pessoa passar pelo sofrimento e meditar o sofrimento. Até aí ele vai. Só que aí o que ele está falando aqui é que o Cristo trouxe outra coisa. Depois que o Buda trouxe uma, e só é uma segunda camada. Depois daquele acalmar, o que faz? Entendi. É isso que eu entendi daqui também, viu, Eliane? Aliás, ele agora, no capítulo final, ele vai arrematar. É disso que vão falar agora no último capítulo, tá? É sobre isso. Então, vamos dar continuidade, vocês vão ver do que eu estou falando, tá bom? Então, vamos lá, Luiz. Ontem foi relatado como 3.000 anos após o nosso próprio tempo, grande parte da humanidade estará em condições de extrair do seu próprio íntimo o ensinamento da senda das 8 sabedorias. E com isso, como poderemos hoje adicionar, também o ensinamento do karma e da reencarnação. Contudo, isso precisa suceder pouco a pouco, precisa acontecer lentamente, pois assim como a planta, imediatamente após termos introduzido a semente na terra, não se pode já desenvolver a flor.
E sim, seguindo necessárias leis, é preciso desenvolver-se primeiramente folha após folha. Também é necessário que a evolução espiritual, que percorre a humanidade, caminhe de grau em grau, e que no tempo certo, o certo se manifeste. Aquele que, permeado pelas capacidades propiciáveis pela ciência espiritual, aprofunda-se atualmente em sua própria alma, depara-se com o ensinamento do karma e da reencarnação como um ensinamento muito necessário. Contudo, considerem que a evolução não é inútil. Realmente ocorre que somente na nossa época as almas novamente alcançaram maturidade para encontrar em si mesmas aquilo que é denominado doutrina do karma e da reencarnação. Não teria sido bom se, já alguns séculos antes, esse ensinamento houvesse sido proclamado exotericamente, e não teria sido benigno para a evolução humana se aquilo que hoje constitui o conteúdo da ciência espiritual, do qual as almas humanas são ávidas e ao qual está entrelaçada a investigação dos motivos fundamentais dos evangelhos, já houvesse sido revelado abertamente à humanidade alguns séculos atrás. Pois, para tanto, se fez necessário que as almas humanas o desejassem ansiosamente e desenvolvessem capacidades para compreender o ensinamento a respeito de karma e da reencarnação. Para tanto, se fez mister que essas almas vivenciassem tudo quanto é preciso antes de atingir a maturidade necessária para receber o ensinamento de karma e reencarnação. Se esse houvesse sido revelado nos primeiros séculos do cristianismo, tão declaradamente como é hoje, isto equivaleria a exigir da evolução da humanidade algo comparável a exigir que a planta brotasse imediatamente, não a folha verde, mas a flor. Assim, somente hoje, a humanidade está amadurecida para receber sua alma o ensinamento a respeito de karma e reencarnação quanto ao seu conteúdo espiritual. Não é, portanto, de admirar que naquilo que há séculos vem sendo entregue à humanidade, através dos evangelhos, encontra-se muita coisa que dá, por assim dizer, uma imagem bastante falsa do cristianismo. De uma certa maneira, o evangelho foi dado precocemente aos homens, e somente agora a humanidade está madura para desenvolver em sua alma todas as capacidades que possam conduzi-la a uma compreensão daquilo que realmente perfaz o conteúdo dos evangelhos. Era absolutamente necessário que o que resultou como anunciação do Cristo Jesus levasse em consideração a situação da época e as condições das almas humanas daquela ocasião, de modo que, naquele tempo, não se ensinava a respeito de reencarnação e karma, de modo abstrato, mas deixava-se fluir para a alma humana sentimentos por cujo intermédio da alma se tornasse paulatinamente madura, para poder receber o ensinamento do karma e da reencarnação. Naquela ocasião, era preciso dizer que, pouco a pouco, levasse à compreensão do ensinamento de karma e reencarnação, e não o ensinamento em si. Era isso que dizia Cristo Jesus e aqueles que o cercavam. Para poder compreender isso, é preciso abrirmos as páginas do Evangelho de Lucas, deixando-o atuar de maneira apropriada sobre a nossa alma. E se absorvemos em nossa alma os escritos desse Evangelho com a devida compreensão para com essas coisas, então certamente leremos como, naquela ocasião, justamente a lei do karma pôde ser anunciada aos homens. Bem-aventurados sois que sois pobres, pois vosso será o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós que agora estáis famintos, pois vossa fome será mitigada. Bem-aventurados sois vós que agora chorais, pois sorrireis. Bem-aventurados sois vós, se as pessoas vos odeiam, e se vos evitam, e vos amaldiçoam e renegam os vossos nomes como um nome mau por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e rejubilai-vos, pois, vede, vossa recompensa é grande nos mundos espirituais.
Lucas 6, 20 e 23. Eu posso ler agora aqui, eu gostaria de ler, eu estou aqui com as 8 bem-aventuranças. É Mateus, viu? São os que estão em Mateus. Mateus 5.3:10. E está no... a fala de Jesus durante o Sermão da Montanha, não é? Então, eu vou ler o que está aqui, a pequena... Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus, sendo humildes. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, aqueles que sentem tristeza pelo pecado ou sofrimento, recebem consolo divino. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, pessoas gentis e pacientes e tolerantes. Sedes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Ou seja, aqueles que desejam retidão e agem de forma justa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Pessoas compassivas que perdoam e cuidam do próximo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aqueles com intenções sinceras, sem malícia ou pureza. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, promotores da paz e da harmonia. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles que sofrem por seguirem a Jesus e praticarem o bem. O que eu noto já como uma grande diferença da senda das sabedorias são os verbos, né? Não sei se vocês estão notando, são verbos o tempo inteiro, né? Bem-aventurados aqueles que... Tem sempre essa coisa do verbo, é bem diferente, né? A senda da sabedoria é tudo muito mais suave, é tudo mais, né? O que vocês estão achando? O que vocês acham? Para mim, as bem-aventuranças é uma linguagem mais direta, né? Ela é direcionada a você, né? É uma linguagem que toca diretamente. E as sendas, ela não é genérica, abstrata, mas ela coloca ali, mas não tem aquela palavra direta. Estou falando com você. É essa impressão que me passa, assim. E tem a ação e a contração, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Agora, uma outra coisa também, que na página anterior ele falou, eu quero agora acrescentar aqui a vocês, a essa situação que ele fala que não é para tirar o budismo e botar o cristianismo, é um depois do outro. São camadas, né? E agora é a antroposofia, quer dizer, a visão científica de tudo isso. Porque isso tudo são filosofias religiosas. E o que a antroposofia está trazendo é a ciência espiritual, uma forma científica de ver tudo isso. Não pela fé, mas a gente pode analisar perfeitamente como é um caminho religioso e outro, e a antroposofia aceita todos como o grande caminho espiritual da humanidade, variando as culturas. Deus é um só, o caminho é um só. Então, conforme a maturidade da humanidade, vão aparecendo novos caminhos.
né? Então, essa agora é a leitura pela observação, pelo goteanismo, pela visão científica. Nós estamos numa época científica. Tudo tem explicação, todo mundo quer saber por quê. E aí o mundo espiritual não, ainda é uma questão de fé? Não é, não pode ser. A minha visão, que eu aceitei muito a antroposofia, é porque ela tenta explicar a mesma coisa, mas explicar comprovando pela própria observação da nossa própria vida. Você não precisa observar coisa muito complicada, observe como você era quando criança, adolescente, como você é agora adulto. É a mesma fé, é a mesma crença. A gente até pode dizer assim, quando eu era jovem, eu era muito mais idealista, não é? Eu acreditava mais, eu acreditava no que me diziam, eu acreditava que fulano de tal, não vou citar, é o grande líder da humanidade, e aí que ele ia cuidar de tudo, não sei o quê. A gente vai ficando mais maduro, vai conhecendo a vida, vai conhecendo o outro lado da moeda, vai vivendo as coisas, e a gente vai vendo que não é assim. Tudo são fases. A época romântica da humanidade, a época do renascentismo, até as guerras eram diferentes, gente. Que dirá a religião, que dirá o pensamento, que dirá a filosofia. E aqui, por isso, eu vou acrescentar uma coisa aqui que eu li num outro livro. Graças pela minha idade, eu não sei o nome, eu me esqueci, mas ficou uma coisa muito marcada para mim. Quando ele fala aqui que no parágrafo na página anterior, os evangelhos vieram muito precocemente para a humanidade. É esquisito, né? A gente acha assim, nossa, a gente está lidando com uma coisa de 2000 anos, ele está dizendo, olha, de uma certa maneira, vocês estão vendo aqui, o evangelho foi dado precocemente aos homens, e etc, etc. E somente agora a humanidade está madura para desenvolver em sua alma todas as capacidades que possam conduzi-la a uma compreensão daquilo que realmente perfaz o conteúdo dos evangelhos. Então, nesse outro livro que o Steiner está falando, é do desenvolvimento da ciência, que foi para, depois da queda da Grécia Antiga, os cientistas todos, e todos aqueles centros de mistérios fecharam, eles foram para onde, gente? Olha só, para a Pérsia, para a Arábia, Avicena, foram para os árabes que continuaram a trazer o desenvolvimento da humanidade científica. Então, eles eram os grandes médicos. Quando você vê filmes daquela época, ou lê romances, você vê o médico da corte sempre era de origem árabe, ou persa, ou do meio Oriente ali. E aí, o Steiner diz que essa vocês vão gostar. A Idade Média, que foi uma época que o mundo parou, que é a Idade das Trevas, foi colocada ali porque houve um desenvolvimento tão grande dos árabes e da ciência, e a desenvolvimento espiritual, a Europa não estava madura, o cristianismo estava entrando na Europa. A queda do Império Romano, aí que o cristianismo começou a brotar, precisou desse tempo, 300, 400 anos, um recolhimento. As pessoas ficaram ali vivendo na Idade Média, aquela época, com uma ignorância controlada, só vivenciando aquela fé, feita uma criança. Era, então, aquela época das grandes cruzadas, de libertar Jerusalém, tudo muito infantil e muito assim, imaginativo. Aí, então, devagarzinho, os árabes entraram na Península Ibérica e tentaram entrar na Europa e trouxeram a ciência.
E a alquimia foi virar ciência, foi virar química, e assim tudo começou aí, porque precisava desse momento para a humanidade dar uma parada, que a gente chama de Idade das Trevas. Eu estou só juntando isso que eu li num outro livro para assim, um pouco reafirmar e trazer um pouco mais de argumentação para o próprio Steiner. Estou aqui ajudando ele um pouco aqui, no que ele está falando. Eu também queria trazer uma coisa, Mário, que você já falou, né? Mas é só para corroborar. Quando você fala de reencarnação e karma, né, isso é análogo a causa e consequência, e a relação que ele faz, né? Bem-aventurados os pobres, pois verão o reino dos céus. Ou seja, ele traz uma causa e uma consequência. Então, isso é a noção renovada de karma no Evangelho de Lucas, daquilo que Buda já tinha trazido. Né? Mas também lembrar que e há essa outra coisa também que é muito importante, né? Os evangelhos chegaram precocemente, ou seja, nós estamos à altura do evangelho agora, então o evangelho não é uma coisa velha, certo? E só trazer velho também, é o Velho Testamento. Exatamente. Nós estamos agora no Novo Testamento. Isso. É a novidade, a boa nova. O que tem que ser observado, que é muito importante, é a sequência da chegada das coisas. Então, Moisés, a lei mosaica, 10 mandamentos, veio antes de Buda. Buda ajuda, mas se sobrepõe. O Cristo veio depois do Buda, ele ajuda muito e se sobrepõe. E a bola da vez agora, porque o Cristo chegou, os evangelhos, precocemente, os ensinamentos do Cristo. E também trazer uma curiosidade, né, que a antroposofia ela é uma cosmovisão, como você trouxe. Mas ela também, né, isso é uma questão muito individual, mas ela também ilumina, aborda uma religião, que é a comunidade de cristãos. Ou seja, a antroposofia não é uma religião, mas existe uma religião norteada pela antroposofia, que tem todo o fundamento também, né, da antroposofia dentro. Assim, ajuda muito, né, a compreender certas coisas dos fundamentalismos religiosos que a gente está vendo por aí. Léo, aí você poderia talvez explicar, que é a explicação que eu daria para quem está chegando agora na antroposofia, que antroposofia, o Steiner, ele tinha uma proposta. A proposta dele está lá na Filosofia da Liberdade, está lá nesses 4 primeiros livros que nós já lemos. Nós estamos agora já nos Evangelhos. E aí ele tinha uma técnica, que é a seguinte: ele não propunha nada, ele só respondia. Então, os médicos chegaram, um grupo, e disse, mestre, não chamava, doutor, chamava, né? Doutor Steiner, Dr. Steiner. Ele detestava ser comparado com o guru, né? Como é que aplica isso na medicina? Aí ele, os fundamentos da medicina antroposófica. Aí chegaram o pessoal que trabalhava no campo, tudo isso na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra. Teve um outro grupo que disse, e a agricultura, como é que faz? E aí, como é que esses princípios? Ele criou a biodinâmica. Então, assim, dependia de quem perguntasse. E um dia, um grupo de sacerdotes, de pastores, certamente lá eles são... qual é a religião deles? Luteranos. Chegaram e disse, e a missa? E os ensinamentos cristãos? E a renovação religiosa, né? E a formação? Aí ele deu os preceitos. Juntou, fez assim, ele, para cada grupo, ele estudava junto a essas conferências que nós estamos lendo. Vocês podem ler lá no começo. É uma conferência para determinado grupo. A educação. Chegou lá um cara que era esse aí, que é o mais conhecido, né, que todo mundo conhece. Os donos, olha só, de uma fábrica de cigarros, que queriam fazer uma escola modelo muito boa, muito moderna, para os filhos dos funcionários. Como é que faz, doutor Steiner? Ele criou a pedagogia Waldorf. Então, ele sempre respondia, né?
Então, é importante a gente saber que não é assim que a antroposofia tem uma religião, ou tem um jeito, ou tem um... não é isso. Tudo pode ter um jeito antroposófico. Se você pega uma ciência nova, agora sou eu, Mary Porto, falando, não estou mais repetindo, tá? Eu acho que, assim, tudo de novo que está acontecendo, você pode pegar e jogar a antroposofia e decodificar. Como é que é aqui o pensar, o sentir e o querer? Como é que aqui fica? O que é o corpo físico disso aqui? O que é o corpo etérico? O que é o corpo astral? O que é o meu? Eles estão fazendo isso agora com as empresas, não é? Esse pessoal que faz o coaching da Digo e tudo, eles estão fazendo essas leis sociais do Steiner, da antroposofia, jogando nas grandes corporações, que adoecem essa parte social, né? E, então, eles estão fazendo isso. Eles vão lá e sentam e fazem tudo isso. Mas você pode fazer em tudo, né? Nós estávamos conversando há pouco sobre a administração de escolas antroposóficas. Ainda não fizeram isso. Então, não, mas existe um livro de economia viva. Existe. Economia viva não é administração viva. Não, eu sei. Administração é mais para perto dos 10 mandamentos do que da economia, entendeu? Certo, mas assim, ele mostra como a instituição precisa ser organizada para que haja os diferentes, tanto corpo docente, discente, pais de alunos, estejam presentes dentro da comunidade. E assim, é bonito de ver, porque é aquilo que a gente estava conversando, é horizontal. Curioso. Então, dentro dessa visão, eles trazem, né, a economia fraterna, tem que ter aqueles 3 ideais, liberdade, igualdade e fraternidade, eles têm que compor, social, né, social. Remembração social. Exatamente. Isso a gente vai conversar depois, Léo, porque tem muitas coisas que eu que que eu acho que estão mal trabalhadas, mal interpretadas, ainda não tem uma leitura clara, sabe? Não tem uma leitura clara. E a parte humana, é porque eu acho, aí entra esse nosso assunto aqui, sobre como a humanidade vai se desenvolver. Eu acho que o ser humano atual está muito egoísta. Mais do que o Steiner, ele mesmo, só corroborando os que você trouxe, né? A alma evolui, o espírito evolui, o corpo evolui, as sociedades evoluem. O que o Steiner propõe com a antroposofia é a maneira nova de pensar tudo que já teve. Ele não inventou nada, como você disse, mas agora a antroposofia me traz essa possibilidade e ele próprio também faz um alerta, que isso não vai durar para sempre. Daqui a uns 300 anos, por exemplo, a antroposofia não vai servir mais como ela serve agora para fazer as análises de todas as coisas que envolvem a vida humana. Então, estamos no momento certo, né? É que eu acho que nós lemos aqui nesse livro mesmo, né, que teve essa queda, né? Foi esse livro ou foi o outro? Me ajudem, vocês que são mais jovens, que tem aquele desenho assim, depois tem a queda no abismo. Nós estamos na queda do abismo, né? Se a gente vai conseguir fazer. Então, as pessoas estão muito egoístas. Então, o que eu noto, eu que sou a mais velha aqui, né, do grupo, e já vivi quase um século, é que eu me lembro das pessoas mais solícitas, mais dispostas para os outros, mais, como é que eu posso dizer, existia uma cumplicidade humana, sabe? E que eu acho que agora a solidão é maior. Eu acho que a falta de fraternidade está maior. Eu acho que é fase, que vai melhorar, porque eu sou muito otimista, né? E a gente lendo aqui o Steiner fica otimista, porque o Steiner, em momento nenhum, fala em catástrofe, que vai tudo acabar, que vamos tudo para o buraco. Não, nós vamos para Júpiter, nós vamos para depois. Tem muito chão, isso aqui é passageiro. Isso aqui é aquele negócio lá, entendeu?
é passar essa faia, a onda, meter a cabeça aqui e passar para o outro lado, né? Mamãe, há 85 anos atrás, a gente estava numa guerra brutal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos não tem 80 anos. Né? Então, assim... Lembro quando meu pai era muito idealista, quando foi feito a Declaração dos Direitos Humanos, que foi fim de anos 40, 50, foi por aí. Meu pai, lá em casa, nós comemoramos na mesa, e falou para os filhos, olha, aconteceu uma coisa maravilhosa para a humanidade. Foi a declaração. Aí trouxe tudo escrito, cada um ganhou um papelzinho. A Declaração dos Direitos Humanos. Nossa, olha só que maravilha. E nós todos, a gente, criança, não sabia nem o que se tratava, né? Mas a animação do papai era grande, né? Parecia que era uma coisa muito importante, né? Então, mas hoje a gente dá um valor imenso, porque a gente está perdendo esses direitos. Então, esse movimento aí que você falou que talvez seja egoísta, eu acho que as pessoas estão se isolando, mas a compaixão aumentou muito. Então, assim, as redes de apoio aumentaram. Você vê assim que existem outras formas de se suportar, e eu acredito na humanidade. Eu acho que a gente vai sair dessa. Mas o que a gente tem que entender quem é o a ser combatido. Mas começaram a se formar, e aí essas outra forma de lidar, outra forma das pessoas se agruparem, que eu acho que aqui, por exemplo, nós somos um exemplo. Nós não estamos nem agrupados, nem por idade, nem por raça, nem por grau universitário, nada. Nós estamos para ler uma coisa filosófica de interesse. Quer dizer, isso é uma outra maneira, né? É uma rede, mas a rede mudou o formato, né? Antigamente as redes eram mais assim, você vê, tinha um grupo de jovens, grupo só de mulheres, só de homens, vocês sabem disso, né? Lembra a festa como era? Os homens ficavam num lugar e as mulheres para o outro. Sim. Lembra no século XIX que tinha sala de fumar, que os homens entravam e as mulheres, sala de tomar chá, ficavam para cá. Então, agora misturou e está dividindo por interesses, é diferente. Isso é verdade. Mas eu acho assim, na vida real, muito pouca. E aqui no Brasil ainda é bom, e na Europa? E você não fala nem com o seu vizinho. Você não fala nem com o seu vizinho. Mas eu acho que noticiam mais a solidão do que as redes de solidariedade. E tem uma função isso aí, que isso aí é antissistêmico. Né? O sistema ele se incomoda com esse tipo de redes que são assim submersas pela própria necessidade de ser, né? E que hoje em dia se apoiam em rede social e tudo mais, mas assim é diferente. Eu vejo que tem muita solidariedade. Você acha que tem muita solidariedade? Então, meu filho, parabéns, você vive em outro mundo, porque que bom. Você vive num mundo maravilhoso, talvez o mundo do futuro. Eu não vivo. Eu vejo que tem ilhas de desgraça mesmo, né? Você vai em alguns lugares, você não tem jeito. Desgraça tem em todo lugar. Agora, tem os solidários na desgraça e tem os que não ligam para a desgraça do outro. É diferente, não é? Solidariedade Sim. É que eu acho que... Bom, então vamos continuar. Vamos continuar. Vamos lá que tem bastante coisa ainda para ler. Temos aqui o ensinamento da compensação, o qual, sem discorrer abstratamente sobre o ensino do karma e da reencarnação, está, contudo, empenhado em fazer fluir para as almas a certeza de que aquele que, num campo qualquer, permanecer faminto por algum tempo, mas conhecerá a compensação. Esses sentimentos precisavam fluir para o âmago das almas humanas, e as almas que viviam naquela ocasião, e nas quais se verteu esses ensinamentos de maneira descrita, apenas quando novamente se encarnaram, estavam maduras para receber sob forma de sabedoria o ensinamento do karma e da reencarnação. Então, ele está falando que precisou morrer para entender a reencarnação, mais ou menos assim. Bom, se fosse uma vez só, era bom, né, Gui? Pior.
precisa morrer mais vezes, né? Tá bom. Por essa razão, era preciso que naquela ocasião fluísse para dentro das almas aquilo que nelas deveria amadurecer, pois havia despontado uma época completamente nova, uma época durante a qual os homens, tendo alcançado pleno amadurecimento, preparavam-se para desenvolver o seu eu, sua autoconsciência. Enquanto anteriormente os homens recebiam as revelações e estas atuavam no corpo astral, no corpo etérico e no corpo físico, o eu deveria tornar-se plenamente consciente. Mas apenas pouco a pouco deveria preencher-se com forças que tinha a receber. Somente aqueles que em determinado eu, somente aquele determinado eu que por aquela ocasião caminhava sobre a Terra e cujo corpo físico fora preparado para tal, trazendo em seu corpo, como Jesus na Tânia, a individualidade de Zaratustra, somente esse eu podia realizar em si o princípio universal do Cristo. Os outros seres humanos devem desenvolver agora, passo a passo, na imitação do Cristo, o que outrora esteve presente na Terra durante 3 anos, naquela determinada personalidade. Por assim dizer, apenas o impulso, o germe, pôde o Cristo Jesus introduzir na humanidade naquela ocasião. E esse germe precisa aos poucos crescer e desenvolver-se. Também foram tomadas providências para que, sempre em épocas adequadas, dentro do processo evolutivo da Terra, pudessem aparecer aqueles homens aptos a trazer aquilo que, em tempos futuros, a humanidade estará madura para receber. Aquele que, na ocasião, apareceu na Terra como Cristo, precisou tomar providências para que a humanidade, imediatamente após o seu aparecimento, tivesse uma anunciação adequada à sua capacidade de compreensão. E precisou também tomar precauções para que mais tarde surgissem individualidades que zelassem pelas almas no sentido espiritual, na medida de seu amadurecimento posterior. Algum comentário? Eu queria dizer, então, ele está dizendo aqui, ó, apenas podia realizar em si o princípio universal do Cristo. Que princípio é esse? É aquele que ele fala no primeiro parágrafo, na última linha, o mistério do Gólgota. Então, nós estamos sendo preparados, isso vai demorar milhões de anos ainda, para atingirmos o grau de consciência que tinha o Cristo ressurreto, ou seja, né, o Atma, que vai acontecer lá, aquilo que eu estava falando daquela vez, lá para Vênus isso vai acontecer. Com um detalhe, né, esse é o meu entendimento, não será toda a humanidade que vai chegar lá. A liberdade vai fazer com que uns cheguem a esse grau de consciência do Cristo, né, análogo ao do Cristo quando ele veio, e outros não, por liberdade, e não tem problema, não tem nada errado, está tudo bem, é só isso. Então, e também eu quero acrescentar que isso que a gente está falando de reencarnação não vai ser só aqui na Terra. Você pode agora morrer e aí não reencarnar mais na Terra, você já reencarnar agora em Júpiter, dependendo de quão evoluído você está, né? Você não precisa mais passar pela experiência Terra, porque é como se fosse um laboratório aqui. Aqui é a experiência Terra. Todos nós já passamos pela experiência Saturno, pela experiência Sol, onde recebemos o nosso corpo etérico, pela experiência Lua, onde já recebemos o nosso corpo astral, e aqui vamos pela nossa experiência Eu. Aqui é a época, por isso tanto egoísmo, porque o egoísmo ele tem que se transformar em eu. O ego é que tem que ser trabalhado. Aliás, o que tem que ser trabalhado é o corpo astral, porque, voltando para os problemas da nossa época, eles são todos do corpo astral. Tanto é que os 10 mandamentos foram feitos para o corpo astral, a senda das sabedorias foi feita para o corpo astral. É tudo é o cavalo assim, segurando na rédea para poder o eu poder tomar o lugar que ele precisa tomar
aqui na experiência terrestre. Então, aí passamos para a experiência Júpiter, que vai ser outra coisa. Mas a nossa parte mais sutil e mais que é o nosso eu, a nossa caixinha preta, ela continua indo, ela vai. Não é? Ela vai. Então, para nós não tem fim de mundo. O mundo pode acabar e a gente continuar. Desde que você esteja trabalhado, né? Tenha passado por todas as experiências e por todas essas níveis, como ele está falando aqui, né? Já passamos. Todos nós devemos ter passado por todas essas camadas. Quantas, pensem vocês, se a gente encarnou tantas vezes, quantas religiões nós já conhecemos? Quantas vezes já passamos por iniciações, dependendo da sua raça, dependendo do seu povo, dependendo do lugar da terra, ainda mais aqui no Brasil, que todo mundo vem de outro lugar, né? Eu sei de onde vem meu pai, meu avô, minha avó, meu bisavô, mas depois lá para trás, de 300, 400 anos, onde é que estava a minha família? Todo mundo lá bonitinho em Portugal? Não estava, não. Não tava. Nem os portugueses estavam lá. Agora, deixa eu falar só uma coisa, Mari. Você tá totalmente certa. Mas existe uma outra coisa também que precisa ficar entendida, é que, do ponto de vista da perfeição do ser humano, o nosso eu é o menos perfeito. O astral, a gente está trabalhando agora na época do eu, mas ele é mais perfeito do que o eu nesse sentido. E na próxima encarnação da Terra em Júpiter, que nós estaremos já em outro nível, humanas, nós vamos estar desenvolvendo. Agora a bola da vez é o eu, porque o eu tem muito problema. E depois, quando estiver lá em Vênus, nós vamos estar trabalhando o espírito vital, mas já pensando o que a gente não fez com humanas. E lá em Vulcano, onde em princípio estaríamos à altura de ser como Cristo, os que quiserem, a gente vai estar trabalhando esse nosso espírito vital, ou seja, é uma coisa que vai evoluindo o espírito e vai vital. embora. Mas o ápice disso é em Vulcano, segundo, né, sendo fiel aqui ao que Steiner trouxe, né, a antroposofia. Agora, bonito que eu acho é assim, não me importa quantas encarnações você tenha tido, não importa quantas religiões você já tenha conhecido lá na sua tribo Siú ou na Arábia, Deus é sempre o mesmo. Olha, isso não é bonito? É sempre o mesmo. Eles estavam sempre ligados, né? Sempre Deus é luz, sempre Deus é bondade, é o sol, é Tupã, entendeu? É sempre a justiça. Isso eu acho muito bonito. E eu acho que isso que mostra a universalidade das religiões. Entendeu? E tem mais outra coisa que você trouxe, que o Luiz Kaufmann falou uma palavra aí, que eu também queria fazer esse comentário, né? Nós estamos cada vez mais egoístas também pela maior influência arimânica, porque a Ariman está começando a história agora. Então ele falou essa palavra sistêmica, essa palavra sistema, rede, não sei o quê, tudo isso tem influência grande. Já dá uma chance para você estar entendendo onde é que está aí o problema. Negócio... Isso aí. Ariman, né? Os cristãos não são mais jogados na arena para enfrentar os leões. Eles agora são postos na frente de um computador. Entendeu? O leão está em outro lugar. Agora, não é o corpo que é forte, é a alma que tem que ser forte. É a consciência. Outra coisa também que é importante lembrar, eles falaram dos direitos humanos, não sei o quê, né? Mas a gente tem que lembrar também, colocar isso na história, né? Você não é da história, ô Luiz. Muitos daqueles que colocaram esse ideal dos direitos humanos, ou descendentes desses, estão lá agora
descendo o reino na humanidade, porque não tem mais direito humano. A ONU não existe mais. A gente está vendo o caos que está aí. Eu sei que eu estou longe aqui, mas eu acompanho o que acontece em São Paulo, por exemplo, do ponto de vista social. A polícia não está respeitando, está batendo em mulher, em velho, em criança. Está uma loucura isso. E isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu concordo com você. A coisa está bem complicada, viu? Está complicada no mundo inteiro. E a gente está vendo os genocídios que a gente pensou que ia acabar com Hitler, a Segunda Guerra, que era para acabar com todas as guerras, está aí, voltou tudo. Então, aperta o cinto, vamos estudar, porque é isso aí. Saída para dentro, não tem jeito. Tá bom, vamos continuar, que está acabando o nosso tempo. Vamos terminar aí o raciocínio, pelo menos. Vamos lá. A maneira pelo qual Cristo preparou os tempos posteriores ao acontecimento do Gólgota é descrito pelo autor do Evangelho de João. Ele nos demonstra como o próprio Cristo ressuscita em Lázaro, aquela individualidade que passa a atuar depois como João, e da qual partiu o ensinamento tal como é descrito nas palestras a respeito do Evangelho de João. Contudo, o Cristo precisava também realizar preparativos para que, em tempos posteriores, pudesse vir aquela individualidade que, muito objetivamente, no sentido da evolução posterior, poderia levar à humanidade o aspecto pelo qual os homens pudessem mais tarde estar maduros. Porém, para tal, o Cristo deveria ressuscitar uma outra individualidade. Como isso aconteceu, nos é relatado fielmente pelo autor do Evangelho de Lucas. Ao desejar relatar, naquela ocasião, os clarividentes, ou imaginativos, ou inspirados, sabiam dizer a respeito dos acontecimentos na Palestina, ele simultaneamente aponta para o que um dia será ensinado por um outro, porém apenas no futuro. E para descrevermos esse processo misterioso, o autor do Evangelho de Lucas entreteceu ao seu documento uma ressurreição. Lucas 7, 11, 17. O que lemos a respeito da ressurreição do jovem Naim. Encerra o segredo do cristianismo continuamente atuante, ao passo que na cura da filha de Jairo, a cujo respeito pude anteontem, ao menos alusivamente, esclarecer-lhes que os mistérios a ela ligados são tão profundos que o Cristo Jesus leva consigo apenas algumas pessoas aptas a presenciar o processo da cura, ordenando-lhes, em seguida, nada revelar a respeito. Temos uma outra ressurreição, aí no caso ele falou da ressurreição do jovem. A filha de Jairo, da filha de Jairo. Vemos uma outra ressurreição ocorrer de maneira tal que logo em seguida se fala dela. O primeiro foi um processo de cura, pressupondo para quem o efetuasse possuísse um conhecimento dos processos do corpo físico. O outro foi uma ressurreição, uma iniciação. Aquela individualidade que estava abrigada no jovem Naim deveria passar por uma iniciação muito específica. Há diversos tipos de iniciação. Um deles consiste em que o recém-iniciado, imediatamente após o processo de iniciação, veja despertar dentro de si o reconhecimento dos mundos superiores, de modo a poder penetrar nos processos e leis dos mundos espirituais. Mas um outro modo de iniciação pode ocorrer de maneira tal que na alma em questão seja introduzido inicialmente apenas o germe, de maneira que ela tenha de guardar por mais uma encarnação. Então esse germe brotará, e na encarnação posterior à pessoa em questão se tornará um iniciado no verdadeiro sentido. Esse tipo de iniciação foi realizado com o jovem de Naim. Naquela ocasião, sua alma passou por uma modificação ao sobrevir o acontecimento da Palestina. Não tinha ele ainda consciência de ter se elevado aos mundos espirituais. Somente na encarnação seguinte germinaram as forças inseridas então em sua alma. Numa palestra exotérica como esta, não podem ser enunciados os nomes que tiveram importância naquela ocasião.
pode-se apenas aludir ao fato que aquela individualidade que Cristo Jesus ressuscitou no jovem Naim ter despertado num grande mestre religioso e que, dessa maneira, em termos posteriores, pôde surgir um novo mestre do cristianismo, com aquelas forças que haviam sido inseridas em sua alma. Alguém quer comentar? Eu quero. Então, aqui tem um tipo de uma fofoca, né? Ele não pode falar, ele sabe quem é, mas ele não pode falar, porque essa palestra era exotérica, estava sendo falado, era aberta ao público, e não era o ambiente certo. Mas será que aqui parece que tem uma dica? Será que vocês perceberam quem é? Olha só como eu sou afoita, hein? Quem será? Eu especularia sobre essa figura. Talvez Cristiano Rosa Cruz, talvez aquele... Como é que é mesmo o nome dele lá, da mesa branca, não sei o quê? Tem um outro aí da Idade Média. Não sei. Eu acho que tá frio, viu? Ou um Benedito da vida, frio? Um jesuíta. Sabe por que está frio? Porque ele fala aqui, olha, tem uma dica aqui importante. Ele diz assim, então, assim, introduziu apenas o germe, de maneira que ela, a alma, né, tinha que aguardar por mais uma encarnação. Então, é alguém que veio depois do Cristo. Quem será? É mais próximo. Não, sim, mas essas pessoas que eu estou falando vieram muito depois do Cristo. Cristiano Rosa Cruz veio mais ou menos no ano 1100. Eu sei. Por isso que eu acho que é uma pessoa que veio logo ali, em seguida, uma pessoa muito importante. Eu tenho um palpite, eu quero saber vocês. Talvez, se for por esse seu raciocínio, eu diria, quer ver, que poderia ser Mani. Ou talvez... Você está falando de alguém da Igreja Católica, desse mundo aí? Eu estou deixando vocês falarem. Isabel. O autor do maniqueísmo, lá, o tal do Mani, ele viveu mais ou menos no ano 300. Então, foram uns 300 anos depois do Cristo, talvez, não sei se... Mas eu quero que você fale também quem você está achando. Não, peraí, eu quero primeiro que todos falem. Isabel, o que você acha? Olha, eu ficaria no cristianismo. Talvez algum apóstolo aí, muito. Mais uma encarnação, ele diz. Alguém que nasceu depois. Demora mais, né? Depois. Teve que esperar mais uma encarnação. Eliana que está rindo aí, papai. Vamos lá, Célia, vamos lá. Não sei, Krishnamurti? Pode chutar. Krishnamurti é muito longe. Maomé. 500 anos. Maomé está perto, Maomé está mais perto. Meu palpite é Paulo. Mas Paulo Tarso? Não, mas o Paulo chegou muito ali ainda, né? Está muito em cima. Mas então, Paulo, mais uma encarnação. Dá tempo do Naim morrer. Entendeu? O Naim era jovem. Morreu, ele ressuscitou. E por que então o Paulo, ele quando o Cristo aparece para ele imediatamente aceita. Não teve nhenhenhen. Isso sempre me intrigou. Né? Ele perseguia os cristãos. Paulo que atravessa que faz mas sabe qual? Damasco? É esse Paulo que você fala? É esse. Eu concordo que seja Paulo. Paulo de Tarso. Né? Ângela, Paulo. Que era amigo do Lucas, que eram muito amigos do Lucas. Depois, quantos anos depois? Então, eu concordo com você no sentido de que faz muito sentido isso. Mas do ponto de vista daquilo que Steiner fala, entre uma encarnação e outra, não bate, porque demoram séculos para você encarnar de novo. Mas ele diz que quando tem uma urgência, o cara já escapou de uma. Só se for assim. Ressuscitado. Ele já é diferente. Ele já olha, o João virou o apóstolo, tá certo? O outro ainda viveu um pouco, ele era jovem, morreu e foi preparado para
no meu, assim, entender das coisas, não é? Mas a gente vai ficar... Quando não, a gente mas no lá seu... em cima, Vamos, a gente pergunta. Vamos descobrir isso, mas assim, do ponto de vista que você está falando da relação entre Lucas e Paulo, com certeza absoluta, mas do ponto de vista da encarnação, eu acho estranho só por causa dessa coisa. Só se o Naim ressuscitado já é o próprio Paulo que ele está falando, pode ser isso, mas acho difícil, porque o Paulo existiu mesmo, né? Não, existiu o Paulo, cristão, ele falou, foi uma... ele fala aqui, ó, ele então ele penetrou. Porque é engraçado, Paulo, ele foi tão importante logo na fundação do cristianismo, e ele não é nem apóstolo, quer dizer, são os apóstolos, né? E Paulo, né? Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida, eu pensei a primeira vez aqui, foi intuitiva, quando eu li na próxima encarnação. Então, eu te falei, então, na próxima, olha, ele teve que esperar por mais uma encarnação. Então, isso demora muito tempo. Então, esse germe brotará, e na encarnação posterior, a pessoa em questão se tornará um iniciado no verdadeiro sentido. Mas aí que está, quando Cristo determina isso, pode ser até no dia seguinte, vai saber. Isso que tá. Não, e o Steiner diz que, por exemplo, tempo de guerra, às vezes a pessoa volta logo em emergências, porque está precisando de gente aqui, está precisando de gente forte, está precisando de... Depende da tarefa. Às vezes você não volta porque não tem o que fazer, não tem tarefa, você fica lá em cima esperando. Né? A senha. Eu concordo com isso, né? No sentido de um milagre, de uma necessidade, é o Cristo que está falando, tudo bem, mas normalmente o Steiner diz que uma encarnação, de uma encarnação para outra, demoram alguns séculozinhos. 5, 6, 7, até 8, mais ou menos. Mas eu acho que depende, sim, porque, assim, no budismo, eles falam que os lamas, eles não esperam. Tanto é que quando morre um lama, passa um pouco tempo, eles já começam a sair para procurar a reencarnação dele, porque eles têm aqueles sinais que vão indicar que ele é a reencarnação do lama anterior. Então, acho que depende mesmo da missão, da evolução. Eu acho que não é regra. Existe, vamos descobrir sim. Isso. Não é regra, mas é uma exceção que aconteça isso. O Steiner fala isso com os bodhisattvas. Sempre tem um bodhisattva encarnado. Mas é uma exceção, não é o comum de uma reencarnação, né? Mas pode ser. Vamos tentar descobrir quem é essa figura. Vamos especular isso. Acho que isso Olha aqui, vamos ler mais. Nós já lemos, precisa ler mais talvez mais um pedacinho aqui, que ele fala um pouquinho mais disso ainda. Gui, vamos ler o próximo parágrafo? Ok, mas já estouramos o tempo, tá? Vamos lá. Começamos atrasados hoje também. Dessa maneira, o Cristo zelou para que também mais tarde pudesse surgir uma individualidade que levasse adiante o cristianismo. E essa individualidade, ressuscitada no jovem de Naim, tem a missão de impregnar futuramente o cristianismo, sempre mais com os ensinamentos da reencarnação e de karma, unindo, ao mesmo tempo, aqueles ensinamentos que, na época, quando o próprio Cristo caminhava sobre a Terra, ainda não podiam ser revelados expressamente como ensinamentos de sabedoria, pois deviam ser introduzidos nas almas humanas tão somente através do sentimento. Olha, tem uma boa dica aí, Léo, você vai pensar bastante aqui. Ele deu continuidade aos ensinamentos do cristianismo, né? Então, acho que pode ler mais um parágrafo, né? Vamos lá. Também no sentido do Evangelho de Lucas, o Cristo Jesus aponta suficientemente para o fato de que algo completamente novo, ou seja, a conscientização do eu, penetrou na evolução humana. Ele aponta para esse fato e basta apenas sabermos ler que os homens anteriormente não viam o mundo espiritual fluir para o interior do seu eu autoconsciente, mas possuíam esse elemento espiritual fluindo através de seus corpos físico, etérico e astral, havendo sempre um grau de inconsciência, quando em tempos antigos, forças divinas e espirituais fluíam para os homens.
Uma modificação deveria ocorrer agora. Anteriormente, era preciso que os homens recebessem, por meio daquela corrente na qual o Cristo Jesus fora diretamente colocado, a lei do Sinai, que só podia falar ao corpo astral humano. Essa lei fora dada ao homem, de modo a atuar nele, porém, não diretamente a partir das forças do seu eu. Somente na época do Cristo Jesus tomaram-se possíveis essas forças, porque, somente então, os homens começaram a tornar conscientes do seu eu. Para esse fato, Cristo Jesus aponta também no Evangelho de Lucas, ao dizer que os homens devem, na verdade, alcançar em suas almas a plena maturidade para poder receber um princípio totalmente novo. A isto, ele alude ao falar de seu precursor João Batista. Lucas 7. Agora já vai entrar em João Batista. Eu acho que a gente aqui deve parar, que é disso que ele vai falar. Tá bom. Tá bom? Porque o João Batista, ele fala que é o término de uma era com João Batista, que aí começa outra era, é o final, é o último arauto, é o João Batista. E nós terminamos... eu só quero acrescentar mais um nome nessa nossa loteria, Nossa que lista. Na nossa lista, que é o Saint-Germain. Pode ser esse cara. Pode ser. Lá para o século VIII, por aí. Não sei. Vamos descobrir. Agora, seguindo o raciocínio do Léo, não precisa necessariamente ser um homem. É. Não entendi. Diga lá. Não entendi. Seguindo o seu raciocínio de demorar a encarnação, não precisa ser necessariamente um homem encarnando isso. Pode ser uma mulher. O jovem de Naim sim, encarnado com certeza, numa mulher, com certeza. Né? De repente, uma Blavatsky, não sei, também. Assim, tem muita mulher aí boa também no pedaço. Não, e tem muitas doutoras da igreja, né? Santa Teresa Maior, tem muitas doutoras da igreja também. Tem o Francisco de Assis, que é um cara que deu muito para o cristianismo, né? Enfim, tem muita gente. Tem muita gente. Tem mulheres também, com certeza. Tá bom. Vamos levar para a noite. Vamos levar para a noite, né? E aí, a semana que vem, a gente começa assim, falando um pouco o que cada um pensou e, enfim, fez suas pesquisas, né? Alguém poderia me dizer a página que a gente parou, por favor? 182. 182, primeiro parágrafo, a gente terminou. Então, quer dizer que a semana que vem acabamos, né? É isso aí. Eu acredito que sim. Vamos ver. A gente leu um pouquinho hoje, talvez precise mais Acho que dá, sim. Acho que dá. Bastante, é que a gente conversou muito, foi bom. Vamos ver. Então, vamos lá. Prece para os anjos da guarda. Espíritos de suas almas, efetivos guardiões. Possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiadas a vossos cuidados, para que, unindo a vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Gratidão. Ô, Mary, se você puder colocar esse texto no grupo, porque você já deve ter colocado, mas eu cheguei depois. Tá bom, eu vou pôr para os novos. Tá bom. Vou pôr. Eu vou pôr.